Olá, eu sei que alguns irmãos têm me incomodado perguntando para mim, Varão, isso é verdade? De fato, já estão proibindo essa pregação acerca dos usos e costumes da igreja? Inclusive, há alguns irmãos que entram aí no canal e falam que usos e costumes não é doutrina. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo específico falando a respeito disso. Eu sugiro a esses que têm alguma dúvida quanto a usos e costumes que vejam este vídeo que eu gravei falando sobre usos e costumes. Os usos e costumes, alguns dizem, usos e costumes não é doutrina. E eu digo aos senhores que a doutrina, ela se tornou uso e costumes da igreja. E usos e costumes da igreja são doutrinas, para alguns que ainda não sabem. Usos e costumes da igreja, por exemplo, é costume da igreja não beber bebida alcoólica. Isso é doutrina bíblica. É um uso e é um costume da igreja não beber bebida alcoólica, e isso é uma doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Usos e costumes é aquilo que a igreja passa a fazer a partir de uma doutrina, a partir de um ensinamento. Isso se torna usos e costumes. Mas eu não vou me estender neste tema, porque a gente pode até gravar um vídeo específico para tratar sobre usos e costumes. Por exemplo, não é costume da igreja o casar, divorciar e casar de novo. Isso é um costume da igreja. Isso é um uso, isso é usual, isso é conhecido, é praticado. O casar e não se divorciar para casar de novo. Isso é um costume da igreja, mas isso é doutrina bíblica. Então, algumas pessoas falam algumas coisas sem entenderem nem o que estão dizendo. Ah, irmão, você fala de usos e costumes aí. Usos e costumes não é doutrina. Você não sabe nem o que é doutrina. Por isso que você fala de usos e costumes. Você não sabe o que é isso. Então, só fale aquilo que você sabe. Eu suponho que aquilo que eu estou falando é porque eu sei o que eu estou falando. Mas eu queria lançar aqui um desafio. Porque alguns irmãos estão dizendo que o que eu estou falando, isso não é verdade. A igreja não parou de pregar os usos e costumes doutrinários da igreja. Que a igreja, ela ainda continua a mesma. Eu quero dizer aos irmãos que em alguns pontos no Brasil, principalmente no Brasil e não no mundo, a Igreja Deus e Amor ainda tem pastores que zelam da doutrina. Isso é muito novo. Mas eu quero alertar aos irmãos para a gente acabar com essa dúvida e dizer que, de fato, usos e costumes da igreja, principalmente os usos e costumes mundanos que são praticados no mundo, estas mensagens que outrora pregávamos na Igreja Deus e Amor contra os usos e costumes mundanos, estas mensagens, elas de fato deixarão de existir de uma vez por todas com o caminhar do tempo, com o desenvolver do tempo. E eu quero dizer para os irmãos e desafiar aqui alguém da diretoria. Eu quero desafiar aqui os irmãos lá na diretoria que preguem então como Davi e Miranda pregavam. Se o que eu estou dizendo aqui é mentira, se o que eu estou dizendo aqui é balela, então eu desafio aos irmãos na diretoria, na sede mundial, que subam no púlpito pelo menos por 9 dias consecutivos, cada um da diretoria, e preguem como Davi Miranda pregava.
falem contra Jezabel, contra a pintura. E Davi Miranda subia no púlpito e falava contra Jezabel, e ele soltava aquela risada santa, maravilhosa, contra as irmãs, os irmãos que se pintavam. Eu queria ver alguém da diretoria pregando contra o costume de Jezabel. Eu queria ver alguém da diretoria pregando, por exemplo, contra a pintura no cabelo. Olha que tem gente lá que não vai pregar. Não vai pregar. Eu desafio então, se o que eu estou dizendo não é verdade, eu desafio alguém na diretoria a ir para o púlpito na sede mundial e pregar contra a pintura de cabelo, mas abertamente, sem rodeios, sem subterfúgios. Pregue, fale contra a pintura de cabelo. Fale contra os cortes de cabelo, como Davi Miranda pregava. Fale contra os filmes, os programas da televisão. Pregue contra. Suba no altar. Fale das irmãs de minissaia, dos irmãos que andam de bermudas, dos irmãos cabeludos, como Davi Miranda pregava. Esses irmãos cabeludos, barbudos, esses irmãos que andam seminus, esses irmãos que agora até se pintam unhas, irmãos de brinco. Eu queria ouvir isso. Já que eu estou dizendo e o que eu estou dizendo não é verdade, então eu queria ouvir o som da voz que sai do púlpito na sede mundial de qualquer um dos pregadores, que bata nesta tecla, que fale contra os usos e costumes mundanos, porque os usos e costumes mundanos são o cortar de cabelo, o pintar do cabelo das mulheres, os homens andarem barbudos e cabeludos. Esses são usos e costumes que alguns cristãos na igreja hoje ficam falando aí, colocando aí, uso e costume. Isso não é doutrina. Não é doutrina quando se prega contra usos e costumes mundanos praticados na igreja. E pode ter certeza que estes tais que vão aqui no meu canal para dizer que usos e costumes não é doutrina, pode observar que eles de fato praticam usos e costumes mundanos. É por isso que eles batem na tecla. Eles defendem usos e costumes não é doutrina. E o que é usos e costumes ético para você? E ficam com balela, ficam fazendo volta. Agora os temas da igreja são temas distantes, são temas psicológicos, são temas científicos. Não! Fala contra Jezabel. Prega contra a calça comprida nas irmãs. Prega contra os brincos. Prega contra as joias, os pendentes, os colares. Pregadores da igreja na sede mundial. A diretoria vai para o púlpito, faz como Davi Miranda, prega abertamente, claramente, sem rodeio, sem volta, e diga que é pecado essas práticas mundanas. Estes usos e costumes mundanos não podem estar na igreja. Ao invés de alguns dos senhores estarem aqui no meu canal para dizer que usos e costumes não é doutrina, ao invés disso, fale contra os usos e costumes mundanos. Ou usos e costumes mundanos para a igreja não faz nenhuma diferença. Explique usos e costumes sem falar no pecados mundanos. Explique usos e costumes sem falar das práticas mundanas. É muito fácil ficarem com balela, é muito fácil ficarem tentando obstruir o óbvio, tentando colocar uma maquiagem no que está óbvio diante dos nossos olhos. Eu desafio a diretoria para que pregue no púlpito contra maquiagens. Eu desafio para que pregue no púlpito contra as calças compridas das irmãs, as bermudas, as minissaias, as pinturas nos cabelos, corte de cabelo, uso de joias, unhas pintadas. Desafio! O que é isso? São usos e costumes. Usos e costumes. Isso é uso e costume da igreja? Ou esses usos e costumes é do mundo? E se é do mundo, é do diabo, pois o mundo está no maligno. Ora, bolas. Ou então eu estou inventando, é conversa minha.
Ora, 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 ora. Alguém me ajude. Alguém me diga. Então vamos lá. Eu desafio, vamos para o púlpito da igreja. E eu quero ouvir a voz das autoridades da igreja. As autoridades da igreja, para subir no altar e gritarem alto e bom som, que as irmãs abandonem as práticas mundanas, usos e costumes, é isso aí, usos e costumes mundanos. Sobe lá, prega lá, me desmente, diga que, fale que eu estou fingindo, que o que eu digo é mentira. Suba, eu quero um após um lá, e eu vou acompanhar nos canais, eu vou acompanhar os vídeos, eu vou acompanhar as pregações. Olha que coisa maravilhosa, se ouvir das autoridades da diretoria da igreja subir no altar e pregar abertamente contra a política na igreja. Fale contra a política na igreja, fale contra o divórcio, o adultério, o segundo casamento. Pregue, vamos lá, vamos, eu quero ver. Eu virei no meu canal e eu direi, eu me equivoquei. Eles estão pregando lá doutrina da santificação, os usos e costumes éticos da igreja. O que é uso e costume da igreja? É não andar como o mundo anda, porque se usar calça comprida nas mulheres, pinturas, joias, pendentes, batom, filmes, novelas, pornográficos, enfim, práticas mundanas, esses usos e costumes são mundanos, logo esses usos e costumes não são usos e costumes da igreja. Não são usos e costumes da igreja. E se a igreja não mais prega isso no altar, o que você entende com isso? É bonita essas pregações, né? Falando de filosofia, pregações com palestras motivacionais, é o que temos agora na igreja. Pregações com filosofias, com cientificismos, pregações com conhecimentos vãos, pregações com temas que interessam apenas aos deleites carnais, pregações com temas que interessam apenas àqueles que estão ali para satisfazer o ego, para andarem na prática mundana. Essas mensagens são lindas, é o que estamos ouvindo agora. Não. Eu quero que eu seja desmentido. E como? É simples. Subam lá no altar, na sede mundial, tem que vir de lá. Na sede mundial, eu quero todos os pregadores subindo na sede mundial e pregando contra o pecado, contra as obras do diabo, contra os costumes mundanos. A bebida é prática mundana, a igreja tem que pregar. A bebida, a pornografia, as irmãs de minissaia, os joelhos de fora, as pernas de fora, as irmãs vestidas com roupas sensuais. Eu quero ver lá. Se eu estou mentindo, então deve ser pregado o contrário, para que todos saibam que a igreja continua a mesma. Então sobe lá, prega aquela palavra maravilhosa, aquela palavra contra os usos e costumes mundanos, que não são usos e costumes da igreja. Uso e costume na igreja é uma irmã em santidade, é um varão em santidade, cabelo cortado, sem barba, sem brinco, sem joias. Esse é o costume da igreja. Você pregador, ou você varão, ou você varoa que vem no meu canal para vir tentar dar uma de moralista, de que entende de Bíblia, eu nunca disse para você aqui no meu canal quem sou eu, mas eu tenho preparo para isso. Eu tenho preparo para dizer o que eu estou lhe dizendo aqui esta noite, e desafio você a dizer isso ali. Eu quero ouvir vindo de lá, para que eu de fato esteja sendo desmentido. Eu quero ver de lá. Pregue contra o pecado, usos e costumes mundanos, práticas mundanas, a praia, o futebol. Pregue lá, sobe no altar lá.
alguém da diretoria, todos os diretores, passem a pregar contra o futebol na igreja, as práticas mundanas, usos e costumes mundanos, as irmãs, os irmãos, os varões, com todo tipo de prática mundana. Pregue no púlpito, suba no púlpito, a diretoria da igreja Deus e Amor, e comece a bater nesta tecla: santidade, santidade, pecado na igreja. Eu quero ver. Era isso que Davi Miranda fazia. Agora me chama de mentiroso, mas a igreja está em silêncio. Me chama de mentiroso, mas eles não sobem no altar. As pregadoras não sobem mais no altar para pregar a verdade. Os pregadores não sobem mais no altar para pregar contra o pecado, contra o mundanismo, contra a prática mundana, contra os usos e costumes mundanos. E vem aqui no meu canal querer dar lição para mim. Ora. Vai lá, eu quero ouvir, eu desafio, estou aguardando. Eu quero ver, eu vou me alegrar muito quando eu vir na igreja, na sede mundial, os pregadores subirem lá e pregar contra cabelo pintado das irmãs, pregar contra a pintura de unha nas irmãs, pregar contra as minissaias nas jovens, nas senhoras que estão de perna de fora. Eu vou ficar alegre demais quando eu vir na igreja, na sede mundial, os pastores, os obreiros pregar lá, no púlpito, contra todo tipo de prática mundana que está tendo dentro da igreja. Eu vou me alegrar muito. E eu virei aqui no meu canal e direi: meus irmãos, a igreja Deus e Amor, fundada pelo missionário Davi Miranda, ainda está de pé.